Então, boa tarde todo mundo. Como a professora falou, nosso trabalho é sobre aquisição de inglês como língua estrangeira, só que com o uso de videogames, né? Como vocês bem sabem, a nossa orientadora foi a professora Andressa. Os nossos tópicos, então, são a introdução, a fundamentação teórica, metodologia de pesquisa, resultados, conclusão e as considerações finais. Como introdução, a gente passou a refletir, então, a respeito do processo de aprendizagem que a gente acredita que está defasado em relação com a atualidade. Porque ainda mais agora num período de pandemia, cada vez mais a nossa relação com a tecnologia vem aumentando. Então a gente usa celular, notebook, tablet para estudar, trabalhar, jogar, para fazer tudo. E na sala de aula isso não acaba acontecendo. Então, com essa premissa, a gente também refletiu sobre como o processo de aquisição de língua inglesa nos jovens acontece. E afunilando um pouquinho mais a pesquisa, como que esse processo se dá com os videogames, levando em consideração que cada vez mais os jovens eles estão jogando videogame. A nossa fundamentação teórica, então, ela conta com 4 teóricos. O primeiro seria o Crashing, que fala sobre aprendizagem informal e aquisição informal. A aprendizagem informal ela é um processo consciente. Então, é quando a gente senta e começa a estudar uma língua, ou quando a gente faz o homework de inglês avançado, por exemplo, mas quando a gente tem consciência que a gente está estudando uma língua. E a aquisição informal ela acontece através do input, ou seja, é um processo inconsciente, que a gente pode relacionar com o jogo. Porque quando você está jogando um jogo que às vezes tem uma dublagem, um jogo que não tem um idioma brasileiro ou português, você está em contato com uma outra língua. E você, por estar em contato, você indiretamente acaba aprendendo sim. Então, você acaba aprendendo um vocábulo, ou então uma pronúncia, ou então você trabalha com listening, né? Com reading também. E a gente pode dizer que esse processo a gente poderia mais ou menos resumir que ele seria aprender brincando. A gente tem também o fardo, ele fala sobre a situação problema. Então, eu não sei se todos conhecem, mas existe um jogo que é uma simulação e o nome dele é The Sims. Então, se, por exemplo, eu estou jogando The Sims, eu vou criar um boneco para mim. E fazendo, com a criação desse boneco, eu vou fazer a vida que eu quiser, eu vou viver a vida que eu quiser com ele, só que ele é um boneco que é um ser humano, então ele tem necessidades. E, por exemplo, se o boneco estiver com fome, eu sei que eu preciso ir até a cozinha e abrir a geladeira e pegar uma comida. Se o jogo estiver em inglês, eu sei que eu preciso ir até a kitchen, abrir a fridge e pegar uma comida. E com isso, com essa relação que a gente faz, a gente pode trazer para a vida real. Então, na minha casa eu também tenho uma kitchen, na minha casa eu também tenho uma fridge, e na minha casa eu também abro a fridge para pegar uma comida e me alimentar. A gente também pode relacionar a vertente, a teoria da Índia Esteva, com o fato da gente trazer o conhecimento para o nosso cotidiano. Só que no caso dela, ela fala sobre a descoberta indutiva e o aprendizado cuja dificuldade aumenta gradualmente. Então, no videogame, não necessariamente nas simulações, a gente tem as fases. As fases, no começo, elas costumam ser mais fáceis, justamente para a gente saber mais ou menos como funciona o jogo, quais são os limites do jogo, enfim, conhecer ele de uma forma geral. E conforme as fases vão aumentando, elas vão ficando mais difíceis. Então, inicialmente, o que às vezes poderia ser só selecionar um objeto, ou então você conversar com um personagem, por exemplo, ou então você escolher um tipo de diálogo, às vezes vira uma junção. Então, eu não preciso, se a gente for levar, por exemplo, para um jogo de cozinhar, eu não agora só preciso pegar a farinha, mas agora eu preciso pegar a farinha e o ovo e o açúcar e fazer uma junção dos ingredientes para conseguir fazer um bolo, isso em outra linguagem. Então, a gente, com o uso dessa fase, que vai ficando mais difícil, a gente também vai aprendendo cada vez mais. Então, além de ser o jogo que tem esse processo gradual de dificuldade, o nosso processo de aquisição também vai aumentando. E, por fim, a gente tem o Dornier, que fala sobre a motivação intrínseca e extrínseca. Então, a motivação extrínseca é uma meta minha, e a motivação extrínseca é um fator externo que faz com que eu crie essa motivação. Vou dar um exemplo. Eu quero muito passar o meu final de semana jogando League of Legends, mas eu sei que eu não posso jogar esse jogo se eu não terminar a minha apresentação do CPL e se eu não entregar o meu relatório. Esse relatório, quando eu terminar, ele vai me dar uma nota para poder passar. Então, esse relatório é a minha motivação extrínseca, uma motivação que vem de fora. E a minha motivação extrínseca seria jogar o League of Legends. A gente usou como metodologia, então, um questionário com questões quantitativas e qualitativas, que foi dividido em 2 sessões. Ao todo, ele teve 34 respostas.
Essas sessões tiveram mais ou menos uma divisão também. Então, no começo da primeira sessão, a gente fez questões para saber mais ou menos qual era o perfil do nosso respondente. A maior parte das respostas que a gente teve foram de meninos, de homens, né, pessoas que se identificavam pelo gênero masculino, e eles tinham uma idade de cerca de 20 a 25 anos. E a maior parte deles estavam ou em processo de finalização de uma graduação, ou então já eram graduados. Depois a gente perguntou qual era a relação deles com a língua inglesa. E eles responderam que a maior parte deles, né, a maior parte dos respondentes, teve contato com a língua inglesa ou fora da escola, de forma autodidata, ou então a partir da escola mesmo, quando a gente vai para a escola e aprende na disciplina de inglês, o inglês. Na parte 2, na sessão 2, a gente perguntou para eles sobre o tempo de uso dos videogames. Esse tempo variou entre os respondentes jogarem todos os dias ou de 4 a 5 dias na semana. E depois a gente também perguntou quais eram os tipos de jogos que eles tinham mais afinidade. E eles responderam que eram jogos de RPG ou estratégia. No fim da sessão 2, a gente perguntou se eles já jogaram jogos com legendagem e dublagem, e se eles acreditam que elas podem ser uma ferramenta para aprender inglês. Como resultado, então, o resultado geral, 96,2% dos respondentes acreditam que sim, a legenda original auxilia na percepção de escrita em inglês e da compreensão da história ou os objetivos propostos pelo jogo. E segundo um dos respondentes, ele comenta que a legenda ajuda na compreensão com certeza. Pela falta de hábito de escutar a língua inglesa, algumas palavras são ilegíveis, mas a legenda auxilia nessa compreensão e identificação do termo usado na dublagem. Também, então, né, nos resultados, né, na pergunta sobre a percepção da língua inglesa, né, nos respondentes, um dos respondentes ele respondeu o seguinte: os jogos permitem que o jogador interaja. Opa! Aqui deu Voltou? uma mudada. Aí, agora voltou. Os jogos permitem que o jogador interaja com a história de uma maneira diferente de outras mídias, tornando a linguagem mais relevante. Há também a necessidade de compreender a língua enquanto se foca em jogar, trabalhando a capacidade de compreensão do jogador. A gente achou muito interessante esse comentário, né, feito por um dos respondentes. Como a Indy Esteva, ela diz, né, através, né, dos jogos digitais, há o processo de descoberta, né, e o processo de consolidação da linguagem, né. O que é o processo de descoberta? É quando o jogo ele é apresentado, né, a uma fase de jogo, aos personagens, a uma tarefa que ele tem que cumprir, e a consolidação é quando há a imersão, né, dentro da história do jogo, da linguagem do jogo. E para que se entenda a história, né, de determinado jogo, você precisa compreender a linguagem que está sendo trabalhada ali, né? Então, a linguagem ela traz a compreensão do jogo e também, com isso, a compreensão da língua inglesa. Próximo slide. Também outro respondente, né, outra resposta bem interessante que a gente separou, ele disse o seguinte: bom, acho que a língua passou a fazer parte de mim e de minha vida, porque eu estava quase sempre exposto a ela nos jogos. Sempre tive uma ligação bem afetiva com o inglês, porque eu sempre gostei de videogames. A língua me remetia a grandes momentos de diversão. Não só esse comentário, mas de outros respondentes, a gente viu que teve um fator motivacional muito forte, né? Eu acho que a motivação é um ponto vitalício quando a gente fala do trabalho com os videogames, né? Porque a maioria, né, dos respondentes, né, eles não jogaram o videogame para aprender a língua inglesa, né? Através do contato, né, com os jogos, eles adquiriram, né, o conhecimento e aumentaram o conhecimento sobre a língua inglesa, né? Então, o fator motivacional foi muito importante, né, nessa questão. Próximo slide. Então, como resumo dos resultados, a gente obteve que a maioria dos participantes argumentaram que os jogos em inglês auxiliaram, né, sim, na compreensão e aprendizagem, através de áudio e legendas originais, né, processo de reading e listening. E que não apenas, né, as legendas originais, mas também a tradução de determinados termos e das legendas auxiliaram na aprendizagem também, né, por aquele processo de comparação dos significados. E como conclusão do trabalho, então, né, a gente
porque a aquisição da língua ali ocorre no processo, né, da utilização dos videogames, em grande parte dos usuários. E que também, por estar relacionada com a motivação, né, ela é uma ferramenta que auxilia o processo de aprendizagem, né, e também da aquisição. Né? E com isso, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né, com o uso das tecnologias atualmente, né, a gente trouxe essa visão, né, da consideração da inserção do videogame, né, dentro de sala de aula, trabalhando com os materiais presentes no contexto dos alunos. Né? Pode passar. Então, considerações finais a gente trouxe, né, que através dessa abordagem motivacional, né, os videogames eles têm essa proposta híbrida, né, porque conforme, né, o Crashing fala, o videogame ele tanto pode ser trabalhado na aprendizagem, né, quanto através da aquisição, né, a aprendizagem, né, seria no caso trabalhar dentro de sala de aula, né, com alunos ou no laboratório, né, das escolas. E não apenas na aprendizagem, mas também a aquisição, porque a gente sabe que o indivíduo ele vai procurar os jogos que lhe interessa, os jogos que ele quer jogar, né? E ali ele vai ter essa aquisição autodidata da língua, né? Essa exposição à língua inglesa. E também os videogames, eles também trazem essa proposta multidisciplinar, né? Não é apenas um tema que é trabalhado, né? Pode trabalhar com diversos temas. E como proposta futura, né, de pesquisa, sabe, a gente traga no próximo CEPEL, né, a gente deixar essa porta aberta, é a questão da linguagem dos jogos, né, os gêneros dos games. Né? Os videogames, assim como a literatura, o texto, né, que tenha os gêneros literários, os gêneros textuais, os games, eles também têm gêneros, né, RPG, MOBA, jogos episódicos que focam muito mais na história do que na jogabilidade, e etc. Diversos gêneros. Como que esses determinadores eles podem ser utilizados para propósitos específicos, né, de aquisição e de aprendizagem da língua inglesa? Né? Então, é uma proposta de pesquisa futura que a gente deixou. Pode passar. E por fim, né, essa foi a nossa pesquisa, as nossas referências, e agradecemos, né, a atenção de todos, né, a gente colocou nosso e-mail para qualquer pergunta que surgir posteriormente. Muito obrigado. O pessoal está comentando ali, né, elogiando muito a apresentação e os slides. É muito legal a gente ver, o videogame está crescendo muito, né, na aprendizagem de língua inglesa. Só nesse grupo, eu mesmo que já orientei 4 trabalhos, né, 2 anteriores viraram artigo, já, inclusive o que a gente está falando ali do Thaleson está para sair agora, e o primeiro deles virou TCC e também artigo. Então, até só a gente ver o virar artigo já mostra o interesse, né, da academia sobre esse assunto. O pessoal gosta tanto de videogame, eu vejo muitos alunos que têm inglês pelo videogame, né? Estão até pedindo que agora vire horas complementares. Vou ter que conversar com o colegiado essa opção. Não, eu queria saber se vocês jogam e o que vocês jogam. E se vocês aprenderam inglês jogando também. Eu aprendi bastante através dos videogames, né? Eu sou bastante de jogos episódicos, que são jogos que eles não focam tanto na jogabilidade, em você jogar, né? Eles focam muito na história do jogo, né? Por exemplo, Life is Strange, The Walking Dead, né? Que são jogos que focam na história e você joga com personagem, você precisa, né, fazer o diálogo com os outros personagens, né, tomar as decisões daquele personagem, né? Então, essa imersão, né, com diálogo, principalmente porque esses jogos eles são em inglês, né, com a dublagem em inglês, trouxe muito conhecimento da língua para mim. Bom, eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente, né? Influência, assim, da minha mãe, sempre tive. E eu lembro, assim... Mãe é essa, gente. A minha mãe é outra viciadinha. Somos duas viciadinhas. E eu lembro que não é inglês, mas eu gostava muito de jogar um jogo que era Age of Mythology. Eu aprendi tanto sobre a mitologia com aquele jogo que eu nunca mais esqueci. E teve uma vez que eu jogava com a minha tia o Resident Evil 4, que ela jogava e eu assistia.
e eu nunca mais esqueci que vermelho em espanhol era rojo. Eu nunca mais esqueci. Então, é um exemplo pequeno, mas, assim, por eu nunca mais esquecer, eu acho que a gente já pode concluir que ajuda, sim, nesse processo de aquisição, né, do inglês. Acho que não sei se tinha mais alguma coisa, mais alguma parte da pergunta. É isso mesmo, parabéns. Eu vi aqui em casa que eles jogavam GTA e bullying em inglês, né? Porque era proibido. E, ó, eu falando da sua mãe, quem sou eu, né? E o caçula já tem o jogo traduzido, então eu acho que faz diferença, eu percebo isso. É muito, o ganho é real. Eu joguei muito Bully também, e tem até uma fase em que ele vai para aula de português, e ele tem que fazer as palavras, ele tem as letras misturadas, com essas letras ele tem que fazer palavras da língua inglesa. E é muito interessante, porque é meio que a gente fazia uma lista ali de todas as palavras que a gente conseguia fazer até conseguir passar de fase. Então, ajuda bastante, sim. Legal. A Ana Maria também falou ali, né, do efeito que eles geram nos alunos que se sentem mais seguros. É verdade, né? Uhum. Quando você fala sobre algo que você gosta, é mais fácil, né? Até mesmo para ensinar alguém, por exemplo. Com certeza. Mais alguma pergunta, gente? Não sei se eu pulei alguma no chat, que tem vários comentários, mas eu acho que perguntas não tinham. Eu acho que eu li uma que perguntava quais eram jogos que a gente podia usar em sala de aula, né? Se eu não me engano, o Among Us, ele é muito utilizado, principalmente nas escolas de idiomas, para se comunicar em inglês. A gente tem um exemplo que é o Kahoot, né? Que eu acho que a faculdade inteira adora o Kahoot, assim, todo mundo participa. Que mais? Não sei, Marcos, você tem mais alguma ideia de jogo que a gente pode usar em sala de aula? Tem os jogos de RPG também, que você pode trabalhar história, pode trabalhar vocabulário. Acho que pode trabalhar tanto os jogos que focam mesmo na aprendizagem, quanto jogos populares, né, que não são necessariamente focados na educação, mas que também pode tirar bastante proveito. Uhum. Tem um TCC que eu orientei, gente, da Carol e do Marlon, eu já olho lá a referência e coloco daqui a pouquinho aqui no chat, que eles falavam, inclusive davam dicas, né, mostravam algumas histórias, alguns jogos, como usar em sala de aula também, daqui a pouquinho eu ponho aí no chat para vocês.